Olá pessoal, tudo legal? Tudo beleza? Maravilha! Hoje é dia de nós olharmos a banca FEPESE, beleza? E aí, vocês têm assistido aí todos os dias a questão do dia? Importante, hein? Bem bacana, né? Questão do dia, basta você seguir o professor Rosenthal. Então, lembrando lá, @professor Rosenthal. Beleza? Ótimo. Vamos então falar agora sobre a banca FEPESE. Certo? É uma banca que quase todas as questões são de comentários morfossintáticos. Comentários que envolvem, como está escrito aqui, morfologia e sintaxe. São os dois temas. Tá? Então, morfologia, né, abrange toda aquela parte de classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, né? Eu coloco aqui especificamente conjunções porque há muitas questões envolvendo conjunções. Na realidade, eu estou apenas enfatizando o tema, mas assuntos relacionados a verbos, conjunções, identificação de classes gramaticais, e tem a parte de sintaxe, morfossintáticos, sintáticos vem de sintaxe, certo? Que abrange, que compreende a parte de classificação de orações, funções sintáticas dos termos, tá? E além disso, toda a regência, toda a parte de regência e concordância também fazem parte do estudo de sintaxe, porque na realidade trabalha a relação entre os termos, a relação entre verbo e sujeito, né, que é o trabalho de concordância, a relação entre substantivo e adjetivo, certo? A concordância nominal, a relação entre o emprego de um determinado verbo e uma preposição, isso é regência, enfim, tudo isso é extremamente cobrado. Então, comentários morfossintáticos, cara, que são assuntos que abrange tudo, pontuação, emprego de crase, colocação pronominal, você vai ver questões de colocação pronominal em comentários, que na letra A é de crase, na letra B de colocação pronominal, na letra C de regência, na letra D é a função sintática de um termo, a classe gramatical do outro, é pontuação, enfim, tá? Você pode encontrar de tudo. Nós temos até uma questão aqui que só é de colocação pronominal, mas não é aquela que pede para você identificar se a frase está certa ou está errada. Isso que é curioso, não. Ele coloca lá, até uma charge, a gente vai ver, e vai tecendo comentários sobre a colocação pronominal dos termos dentro daquela charge. Então é bastante curioso como eles procedem, tá? A parte de interpretação de textos que eu falo é muito, muito pequena, tá? Tem, sim. Como é que as provas? Eu vi mais de 10 provas da banca FEPESE. Eu não conhecia, sinceramente, essa banca. Então eu investiguei mais de 10 provas deles. Como é que eles organizam as provas? Por exemplo, provas com 10 questões. Eles geralmente colocam 2 textos. Aí ficam 5 questões para o primeiro texto, 5 questões para o segundo. A primeira questão, após cada texto, geralmente a questão 1 e a questão 6, são questões de interpretação de textos. Mas são questões muito simples, que não geram um menor problema. Então são questões muito simples. Da questão 2 à questão 5, eles trabalham com comentários morfossintáticos envolvendo todos os temas, todos os assuntos. Aí chega que vem o segundo texto, certo? Questão 6, interpretação de textos. Dali em diante, o que nós temos? Questões de gramática, mais questões com comentários morfossintáticos envolvendo todos esses temas. Inclusive a própria parte de ortografia. Esses comentários envolvem até ortografia. Então, em vez de ter uma questão específica de ortografia,
Eles colocam na letra C, as palavras, por exemplo, saúde e sair. Saúde e sair são acentuadas pelo mesmo motivo. Sim, são acentuadas pelo mesmo motivo, regra dos hiatos. Então é assim que eles procedem. Basicamente é assim. Tá? Então vamos sentir como é que é o estilo da banca por meio das questões. Então eu vou trabalhar as questões agora com vocês. Tá? Primeira questão é bem legalzinha, ela é só de colocação pronominal. Mas veja bem, eu tenho aqui, ó, abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Nós temos aí o erro gramatical, certo? O certo seria nunca me deixe, né? Nunca é um advérbio. O advérbio atrai o pronome oblíquo, esse pronome oblíquo meio atraído. Então eu teria que trabalhar com a próclise. O que é próclise? A próclise é quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. Ênclise é quando primeiro vem o verbo e depois vem o pronome oblíquo. Maravilha? Perfeito? Vamos então para as questões. O humor da tirinha reside no fato de a namorada perceber na fala do namorado os problemas gramaticais e não gostar deles. Sim, né? Você vê, olha lá. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Então ela fica irritada aí com o emprego do pronome oblíquo na última tirinha. Então, esse aqui está certo. Em sua fala, a namorada faz referência à colocação pronominal. Sim. O problema, tanto é que ela fala sobre pronome mesmo, específico. Dá para acertar o pronome? Dá para acertar. O que ela chama de acertar? É ajustar a colocação do pronome aqui. O certo seria nunca me deixe. Então, é relacionado... Não, certo. É relacionado à colocação pronominal. O namorado faz a colocação pronominal errada em todas as falas. Não. As primeiras não. Abrace-me, beije-me. Tá perfeito. Você vê que ela tá ali, inclusive na segunda frase, ela tá receptiva. Puxa, meu namorado sabe que não podemos iniciar a oração por pronome oblíquo. Ela tá prontinha para dar o beijo nele. Quando ele fala nunca deixe-me, aí estragou tudo. Certo? Então não podemos iniciar a oração por pronome oblíquo, não podemos iniciar a oração por pronome oblíquo, o pronome oblíquo está vindo depois do verbo, perfeito. Abrace-me, deixe-me, beije-me. Agora, quando ele usou o nunca traindo o pronome oblíquo, eu teria que trabalhar com a próclise. Então, no primeiro caso eu tenho ênclise, no segundo caso eu tenho ênclise, e no terceiro, que ele também usou a ênclise, deveria ter sido usado a próclise. Primeiro caso está certo. Segundo caso está certo. E o último caso, esse aqui, é que está errado. Nunca deixe-me. Então, a colocação provavelmente está errada em todas as falas? Lógico que não. Só na última. Para corrigir suas falas, o namorado deveria usar a ênclise em todas as falas. Primeiro, uma coisa, ele usou a ênclise em todas. Em todas. Sendo que na última, ele deveria ter usado a próclise. Cinco. Para corrigir a frase nunca deixe-me, será necessário usar a próclise assim. Nunca me deixe. Perfeito. Então, nunca é um advérbio. Estabelece uma ideia de negação. Atrai o pronome oblíquo. Então, o certo seria nunca me deixe. Então, quais são as alternativas certas? 1, 2 e 5. Letra D de dado. Primeira questão que nós trabalhamos aqui tem como resposta a letra D. Agora, vocês vejam, é uma questão só de colocação pronominal. Mas ele não pergunta qual das três falas dele do emprego do pronome oblíquo, qual delas está errada. Não, ele vai tecendo comentários
sobre a colocação do pronome em cada uma dessas frases. Então, ele transformou uma questão só de colocação pronominal em questão de comentários morfossintáticos. Beleza? Vamos lá. Questão seguinte. Considere o trecho abaixo. Se o potencial que alba significa for... Essa frase está esquisita, né? Se o potencial que alba significa... Eu entendi o que ele quis dizer. Se o potencial que alba acho que é um projeto, enfim, é um equipamento que está sendo desenvolvido. Realmente, se isso se concretizar, tá? Né, se o potencial que a alba parece ter, né, o significado aqui de significa, parece ter, for realmente realizado, e se a humanidade não aniquilar a si mesma até lá, a revolução científica pode se mostrar muito maior do que uma mera revolução histórica. Bom, vamos lá, pessoal. O vocábulo lá expressa a ideia de lugar. Não nessa frase. Lá, em 99% dos casos, realmente expressa a ideia de lugar. Puxa, estava no Rio de Janeiro ontem. Cheguei de lá hoje. Agora. Então, cheguei de lá do Rio de Janeiro. Certo? Então, lá, nesse caso, daria a ideia de São Paulo. Onde é que você estava? Eu estava lá, eu estava ali. Ideia de lugar. Só que veja bem o contexto. Tá? Imagine a seguinte frase. Por exemplo, em 1984, tá? Em 1984 eu estudava muito. Lá, naquela época, eu tinha tempo para estudar. Quer dizer, lá é naquele período da ideia de tempo. É justamente o que acontece nessa frase. Se o potencial que a alba, esse projeto, que esse mecanismo e tal, parece ter, significa, for realmente realizado, se esse potencial for realizado, quer dizer, olha lá, um potencial é algo que ainda não se atingiu. Não se tem certeza que você vai conseguir ter total sucesso nesse projeto. Então, se o potencial for plenamente realizado, se aquilo realmente se concretizar, e se a humanidade não aniquilar até lá, lá é o quê? É um lugar? Não. É um momento em que esse potencial for plenamente realizado. Então, lá aqui é justamente esse momento em que o potencial da alba for plenamente realizado. Então, nesse contexto, da ideia de tempo e não de lugar. Então, ideia de tempo. B. O vocábulo C expressa a ideia de condicionalidade nas três ocorrências. Na primeira, sim. Se o potencial for plenamente realizado, ou seja, caso o potencial seja plenamente realizado, e se a humanidade não aniquilar, caso a humanidade não aniquile a si mesma, então esses dois seis aqui, certo? São conjunções condicionais. Estabelecem ideia de hipótese. Na hipótese de o potencial da alba ser plenamente realizado, na hipótese de a humanidade não aniquilar a si mesma, então realmente os dois primeiros dão ideia de condição. São duas conjunções subordinativas condicionais. Só que este C aqui não. Esse C aqui é um pronome. A revolução científica pode se mostrar... Olha lá. Inclusive, ela, em vez de mostrar a si mesma, eu poderia dizer, pode mostrar a mim. Pode me mostrar. Só que aí, em vez de haver reflexividade, tá, você passa... Porque o que é reflexividade? É você
praticar e sofrer a própria ação. Então, essa revolução pode mostrar a si mesma muito maior do que uma revolução industrial. Mas pode me mostrar uma coisa muito maior do que uma revolução industrial. Então, esse me aqui, esse se aqui é um pronome. Não estabelece ideia de condição. Então, é errado. O conector do que introduz uma oração completiva nominal. De jeito nenhum introduz uma oração comparativa. Ela é muito maior do que. Ela poderia ser menor, poderia ser igual, mas ela é muito maior. Olha a ideia de comparação. Comparação de superioridade. Isso aqui é comparação. Comparação de superioridade. Inclusive, nas conjunções comparativas, uma coisa que o CESP adora cobrar, que a ESAF também adorava cobrar, é o fato de o do poder ser eliminado da frase. Pode se mostrar maior que ou maior do que. Você vê que quando dá a ideia efetiva de comparação, esse do pode ser eliminado. Quando o autor usa o do, então ele pode ser eliminado. Quando o autor não usa o do, você pode inseri-lo. Então não é completiva nominal. Ela é subordinada adverbial comparativa. Letra D. A si mesma pode ser substituída pelo pronome se. Poderia ser substituída pelo pronome se. Tá? Então aqui, ó. Se a humanidade não se aniquilar. Poderia. Só que aí ele propõe o seguinte, olha. Pode ser substituído pelo pronome se, não aniquilar-se. Aí não. Por quê? Porque o não é advérbio. O advérbio atrai o pronome oblíquo. Então, ele poderia substituir a si mesmo por se? Poderia. Mas não com essa proposta de reescrita. Teria que ser não se aniquilar. O erro está aqui, na colocação do pronome. Você vê, uma questão que envolveu só a colocação pronominal é essa agora aqui, em que na letra D ele propõe uma substituição, entra um pronome oblíquo ato no se, beleza? Poderia ser feita a substituição tranquilamente de a si mesmo por se, só que quando ele propõe reescrita entre parênteses, tá? Ele desrespeita o poder atrativo que tem o vocábulo não. Bom, a resposta pode ser a letra E, né? No trecho, se o potencial até lá, tá, há orações subordinadas adverbiais condicionais, aliás, ele nem fala em condicionais, mas são condicionais, e coordenadas entre si. Perfeito, gente. Olha lá. Repare só. Eu tenho duas orações que dão ideia de condição. Se o potencial que a alba significa for plenamente realizado. Se a humanidade não aniquilar a si mesma, então são duas orações condicionais, certo? E essas duas orações condicionais estão ligadas pela conjunção E. Então, se uma coisa acontecer, se a outra coisa acontecer, qual vai ser a consequência? A revolução científica pode se mostrar muito maior do que uma mera revolução histórica. Então, olha lá, isso aqui, ó, quando ele começa aqui a revolução científica, isso aqui é a oração principal. Então, olha só, eu tenho duas orações subordinadas adverbiais condicionais em paralelismo. Se acontecer uma coisa, se acontecer outra, aí vem a oração principal. A revolução científica pode se mostrar muito maior. Então, essas duas orações subordinadas adverbiais condicionais, elas estão em paralelismo e ligadas pela conjunção E. Então, elas estão coordenadas entre si. Por isso que a gente fala que elas são duas orações subordinadas adverbiais. Tira uma delas, tá? Se o potencial que a alba significa for plenamente realizado, isso aí seria uma oração subordinada adverbial condicional. E a oração principal é: a revolução científica pode se mostrar muito maior do que uma mera revolução histórica, certo? Eu teria a oração subordinada adverbial condicional
e teria a oração principal. Ótimo. Só que eu tenho duas orações subordinadas adverbiais, né, que estabelecem a ideia de hipótese de condição para que o último fato se estabeleça, que é a revolução científica se mostrar maior do que uma mera revolução industrial. Então essas duas orações subordinadas que dão ideia de condição, elas se coordenam, elas se unem. Está? Coordenar, elas se unem, elas se adicionam. Inclusive ela é conjunção aditiva aqui. Isso aqui é uma conjunção coordenativa aditiva. Então elas, além de serem subordinadas, elas estão coordenadas entre si, porque elas estabelecem uma ideia de adição. São duas hipóteses para a realização do fato de a revolução científica se mostrar maior do que uma mera revolução histórica. Beleza, galera? Questão linda, hein? Vamos lá. Questão de analista ambiental da FEPESE. Muito bacaninha também. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas e considere o meme. Sempre deixe para fazer os trabalhos no último dia, pois estarei mais velho, logo mais sábio. É a genialidade do Albert Einstein. O texto da propaganda inicia com adjunto adverbial de tempo. O texto começa com sempre. Sempre dá ideia de tempo. Perfeito, é um adjunto adverbial de tempo. Verdadeiro. Com isso já podemos eliminar as alternativas D e E. O primeiro período colocado depois da imagem tem sentido de explicação. Não é depois, é na parte de baixo da imagem, né? Mas vamos lá. Pois, olha lá, pois aqui é sinônimo de porque, já que, visto que, dado que, uma vez que. Então realmente introduz uma ideia de explicação. Né? Por que ele deixa para o último dia? Aí ele explica. Porque ele vai estar mais velho, então, obviamente, mais sábio. Então ele explica por que ele deixa para fazer os trabalhos no último dia. Verdadeiro. Bom, podemos eliminar a letra C. Beleza? O termo logo é uma conjunção coordenativa com valor de conclusão. Pois estarei mais velho, logo, então, portanto, por conseguinte. Gente, a conjunção logo é uma conjunção conclusiva, né? Se eu estarei mais velho, ele deduz, ele conclui que se ele vai estar mais velho, ele vai estar mais sábio. Né? Então, verdadeiro, já chegamos à resposta, que é a letra A, que é aqui eu elimino a letra B de bola. A expressão mais velho, completa o sentido do verbo estar, é, pois, é, portanto, aliás, o pois também aqui é conclusivo. É, então, é, portanto, é, por conseguinte, um objeto direto. Não, porque, olha lá, o verbo estar é verbo de ligação. Qual é a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito, lá vem esse risco do sujeito ao predicativo. Então, na realidade, ele não é objeto direto, ele é predicativo do sujeito. Falso. O sujeito em todas as orações do meme é classificado como implícito ou subentendido. Sim, eu posso dizer, ele está implícito mesmo. Você vê que ele não aparece, olha, não está escrito aqui eu. Para eu fazer, pois eu estarei mais velho. Não aparece. Então ele está implícito, subentendido. Tá? Mas a imagem altera essa classificação para sujeito simples. Cara, não altera nada. Você pode classificar o sujeito, tá, num verbo, por exemplo, na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural. Fizemos. Fizemos quem? Nós. Nós quem? Eu e mais alguém. Você identifica de cara pelo menos uma pessoa. Fizemos. Sou eu e mais alguém. Você pode classificar
Nesses casos, de verbos na primeira do singular, na segunda do singular, na segunda do plural, você pode classificar como sujeito implícito, como sujeito subentendido, como sujeito elíptico, como sujeito oculto. Ele não tá. O que significa oculto nessa situação? Ele não está escrito, mas ele está subentendido. Tá? Então você pode chamar, e pode até chamá-lo de sujeito simples. Não é o fato de aparecer a imagem, a fotografia do Einstein, que vai fazer a classificação ser um sujeito simples. Não. O que faz que você também possa classificar como sujeito simples é o fato, simplesmente, de o verbo estar na primeira pessoa do singular. Então, embora não esteja escrito ali, você identifica que o sujeito seja eu. Independentemente de aparecer a fotografia de quem quer que seja. Tá? Então, o comentário é errado aqui. Você pode dizer, mas a imagem altera a classificação? Não, a imagem não altera em nada a classificação. Esse comentário ficou estapafúrdio. Vamos lá. E a última questãozinha dessa sequência, nós vimos hoje 4 questões. Essa quarta questão ela é só de regência verbal. Só. Tá legal? Só de regência verbal. Mas repare, mesmo sendo de regência, ela é organizada por comentários. Isso que é curioso. Ele não pergunta qual frase está certa ou qual frase está errada. Ele vai fazendo comentários sobre cada frase relacionada à regência verbal. Bom, vamos lá. Nas casas em que servia ao jantar. O verbo servir é transitivo direto. Bom, essa frase já está esquisita pra caramba. Porque servir aqui está no sentido de disponibilizar. Deixar disponível. E nesse caso, ele é transitivo direto. Então o verbo servir, nesse caso, ele é transitivo direto. Você serve o jantar. Como está até escrito aqui. E o sentido não é esse de servir as pessoas no jantar. O verbo servir, se tiver como complemento pessoa, aí sim eu sirvo. Tá? Eu sirvo os amigos, eu sirvo aos amigos. Aí pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto. Mas quando o verbo servir está no sentido de disponibilizar, ele só pode ser transitivo direto. Repare que na letra A ele não tece críticas sobre o emprego do verbo servir na frase, que está errado, certo seria servir ou jantar. Ele até diz que o verbo servir é transitivo direto. Mas espera lá, a própria frase original vem com uma preposição. E aí ele vai e classifica como transitivo direto? Se ele falasse assim, como o verbo servir é transitivo direto, a frase nas casas em que servia ao jantar está errada. O correto seria nas casas em que servia o jantar. Aí tá legal, bacana. Mas do jeito que tá, não. E outra coisa, não tem significado de servir as pessoas na hora do jantar. Tem significado de que disponibilizou, deixou lá pronto. Deixou lá, levou o jantar para a mesa. Certo? Então, o sentido aqui também está errado. Letra B. Eu aspiro o pó da tua ganância e tu aspiras a posição mais alta da empresa. A regência do verbo aspirar está correta, beleza. Já que ambos são objetos, já que ambos os objetos são diretos. Aí estragou tudo. Ele estraga tudo a partir daqui. Tá? O verbo aspirar, no primeiro caso, está no sentido de sorver. E nesse caso ele é verbo transitivo direto. Você vê que o pó vem sem preposição. Isso aqui é um objeto direto. O pó. Quem aspira, aspira alguma coisa. O verbo aspirar é transitivo direto. O pó é objeto direto. Completa a ideia do verbo aspirar sem preposição. Beleza. Mas tu aspiras à posição. O verbo aspirar aqui está no sentido de desejar e de querer. E nesse caso, o verbo aspirar é transitivo indireto. Que é curioso, gente. O aspirar e o desejar, embora sejam sinônimos, possuem regências diferentes. O desejar é transitivo direto. Mas o aspirar, nesse sentido de desejar, é transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, o certo é, tu aspiras à posição, a frase está certa. E olha só, a posição é objeto indireto. O que é a crase? É a preposição a mais o artigo a.
Então ele está usando a preposição, certo? Então esse termo aqui é objeto indireto. Então o primeiro termo, o pó, é objeto direto, bacana. Mas a posição mais alta, completa a ideia do verbo aspirar com a preposição a, é objeto indireto. Letra C. O verbo preferir pede dois complementos. Exemplo disso é a frase: ela preferia mais doces do que salgados. Gente, essa frase aqui está totalmente errada. O certo, a regência do verbo preferir, primeiro, nós nunca podemos utilizar a palavra mais. Nunca podemos utilizar a palavra mais. O certo é preferir uma coisa a outra, certo? Então o certo é: ela preferia, tá? Ela preferia doces a salgados. Primeiro, nunca usar a palavra mais. Por quê? Porque o verbo preferir já significa gostar mais. Você prefere cerveja ou chopp? Ah, eu prefiro cerveja. O que significa preferir cerveja? Significa gostar mais. Então, quando você fala eu prefiro mais, você está sendo redundante, pleonástico. E outra coisa, a regência do verbo preferir nunca é com do que, e sim com a preposição a. Tá? Então, não está correta a regência do verbo, a regência verbal na frase, não. Ele está falando aqui, está pois correta? Não, não está correta. Está totalmente incorreta, totalmente errada. Eu prefiro uma coisa a outra, eu não prefiro uma coisa do que outra, eu prefiro mais uma coisa do que outra. É sem a palavra mais e a preposição a em vez de do que. Letra D. Quero um lugar à mesa e quero bem a você. Nessas frases, o verbo querer apresenta em ambas as frases objeto indireto. Então, o verbo querer realmente tem dois sentidos. Um de desejar, que é o primeiro caso. E nesse caso ele é verbo transitivo direto. Tanto é que quem quer alguma coisa. O termo um lugar é objeto direto. Agora, o verbo querer pode significar amar, querer bem. E nesse caso aí sim, quando o verbo querer está no sentido de amar, de querer bem, aí sim ele é verbo transitivo indireto e vai ter o objeto indireto, olha lá, regido pela preposição a. Então apresenta em ambas as frases objeto indireto? Não. Primeiro que a mesa não é objeto indireto. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. E na realidade, quem complementa a ideia do verbo querer na primeira frase é o termo um lugar, que é objeto direto. Então, pode-se dizer que nesse contexto, em ambos, ele é verbo transitivo indireto? Não. No primeiro caso, ele é verbo transitivo direto. Por fim, letra E. Avisei a ele que teremos uma reunião social, ou como dizem os franceses, um soirée. Nessa frase, a regência do verbo avisar está correta. Sim, está correta. Por quê? Quem avisa, avisa. Quem avisa, avisa. Alguma coisa, avisei isso. Isso é objeto direto, ou seja, esta oração aqui exerce a função de objeto direto. A alguém, objeto indireto. O que é curioso, gente. Eu tanto posso falar, avisei o fato a alguém, ou seja, a coisa pode funcionar como objeto direto. Se a pessoa funcionar como objeto indireto, mas eu também posso falar, avisei alguém, de ou sobre o fato. Lógico, se for de, ficaria do fato, tá? Então, pessoal, peraí, que isso aqui ficou meio maluco. Aí o que acontece? A pessoa assume a função de objeto direto e a coisa
acaba exercendo a função de objeto indireto com a preposição de ou com a preposição sobre. Avisei alguém do fato ou sobre o fato. Então os objetos podem até inverter, mas se a coisa funcionar como objeto direto, a pessoa funciona como objeto indireto. Certo? Se a pessoa funcionar como objeto direto, a coisa funciona como objeto indireto. Então os objetos podem inverter. O que não pode é os dois funcionarem como objeto direto ou os dois funcionarem como objeto indireto. Tá legal? Então essa frase aqui tá certa. Avisei a ele isso. Ou seja, a coisa está funcionando como objeto direto, no caso até sob a forma de uma oração, e a pessoa como objeto indireto. Tá? É justamente o que ele fala lá. Pois nesse contexto ele pede dois complementos, um indireto e outro direto. Agora você poderia inverter esses objetos. Você poderia falar também avisei-o, poderia ficar, também estaria perfeitíssimo. Avisei-o de que. Aí olha lá, a pessoa passa a exercer a função de objeto direto e a oração passa a desempenhar a função de objeto indireto, também estaria certo. É essa a resposta. Aliás, esse fato que acontece com o verbo avisar, com o verbo informar, alertar, advertir, e assim vai. São vários verbos que estão nesse sentido de informar, de avisar. Beleza, galera? Então, com essa questãozinha, nós encerramos mais um Rumo à Posse. Não se esqueçam, Semana do Português está chegando. Quero ver você lá, hein? Valeu? Aliás, lá aí está no sentido de quê? Lugar ou tempo? Pense. Grande abraço, galera. Até a próxima.